Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, com parceria das federações da indústria na região sul, e que aponta a necessidade de um investimento de 70 bilhões de reais para facilitar a logística dos gargalos do transporte aqui na nossa região. Isso aí trava, né, o processo produtivo, isso aí limita a nossa economia e é um fator complicador para o desenvolvimento econômico do nosso estado de Santa Catarina e da região sul como um todo, né? E é interessante, eu fiz um debate na semana passada, lá na sexta-feira, né, quase uma semana em Joinville com os candidatos à prefeitura lá de Joinville, e me chamou a atenção, né? Tu pega a BR-101, aquela região de Tijucas, perto dos portos, né? Nós temos ali, perto de Itajaí, uma infinidade de obras nas margens da rodovia, né? Nós temos ali galpões, ampliação de fábricas, quer dizer, aumenta a produção. E aí você tem o quê? Você tem infraestrutura para fazer o escoamento de toda essa produção, aí que está toda a dificuldade, né? Nessas obras previstas aqui, algumas delas estão nesse programa novo do governo federal, lançado recentemente? Estão, inclusive muitas dessas obras, os 15,2 milhões, já estão contemplados no PAC. Opa, né? Isso é bom. Nem sempre tudo que está previsto no PAC é executado. Exemplo do PAC 1, que boa parte dos investimentos não foram feitos, né? Talvez faltou uma cobrança maior, uma mobilização maior da sociedade, no sentido de fazer a aplicação desses recursos. Uhum. Mas vale salientar, Renato, que a Federação das Indústrias sempre esteve preocupado com a questão da mobilidade aqui em Santa Catarina, né? Nós fizemos um trabalho bastante intenso quando defendíamos aí a agilização e mostrar para a população a real situação da BR-101 Sul, né? Da mesma forma, fizemos um trabalho na BR-101 Norte, fizemos um trabalho na BR-282. O trabalho do engenheiro Saporiti, né? Que exatamente, foi contratado pela Federação das Indústrias, né? Na BR-470, na BR-280. Então, esse é um tema extremamente recorrente na nossa entidade, porque ele penaliza a produção, ele penaliza o Estado, né? Então, esse trabalho do Sul Competitivo vem exatamente auxiliar, então, essa posição da Federação, que é um trabalho conjunto. Nós não podemos pensar só no estado de Santa Catarina, temos que pensar regionalmente, né? Então, a prioridade de Santa Catarina pode ser uma e do Rio Grande do Sul outra, então acabaria não convergindo na mesma solução. E para isso foi extremamente importante, então, a união das três federações, que levaram a situação para a CNI, ela concordou, então foi contratada essa empresa e está aqui o resultado do projeto. E aí o seguinte, quando o governo anuncia um plano com concessão, com a obra sendo tocada, administrada e depois mantida pela iniciativa privada, mesmo sendo grande parte dos recursos fruto de financiamento via BNDES, isso é bom? Olha, nós temos hoje diversas formas que mostraram que o governo não consegue administrar muito bem seus ativos. Então ela passou a fazer as concessões e colocou as estradas como um primeiro modelo de privatização, né? E tivemos então aqui no sul a BR-101 com os pedágios, no Paraná outras estradas com pedágios, e em São Paulo também. E os modelos são bastante diferentes. Os custos dos pedágios nos três estados são diferentes. E umas com retorno, umas com melhorias e outras não fazendo as melhorias que já deveriam ter sido feitas e que estão acordadas nos contratos de concessão. Mas eu acho que é um modelo que a gente tem que perseguir, tem que melhorar e tem que, com o tempo, lapidando ele para tornar bem execuível, porque a gente já constata que o governo não tem estrutura nem capacidade para fazer a sua administração desses ativos. Raquel, posso chamar o telão aqui? Perfeito, então. Vamos ver o que o telespectador está comentando aqui sobre o nosso assunto. Marcelo Fetti, via Twitter: fazer as coisas com dinheiro sobrando é fácil. Bom gestor faz mais com menos. Buscar alternativas inteligentes. Esse é o caminho. O caminho é o que o governo está fazendo agora via concessão?
Eu diria que o caminho é esse exemplo que está se colocando, onde você coloca o retorno do investimento e o benefício socioambiental, né? Então isso é extremamente importante. Pela primeira vez está se fazendo uma avaliação de um investimento com essa ótica. Aqui nesse projeto, muitas pessoas comentam, né, que acham que seria interessante fazer tal rodovia ou tal aeroporto. O que nós estamos apresentando é um trabalho com modelação matemática, com levantamento técnico, estatístico. Técnico, né? Então, ele pode ter algumas deficiências, mas que não comprometem, em hipótese alguma, o resultado. Evidentemente que aqui se buscou o melhor retorno. Então, se faz mais por menos. Essa é a ideia que tem que ser feita mesmo. Onde é que está a necessidade maior da micro e pequena empresa na área de logística em Santa Catarina? Como nós mencionamos, Renato, a micro e pequena empresa, por ter essa característica, né, de muitas delas trabalhar junto com as grandes empresas, ou muitas delas atender o consumidor final, ela está em todos os setores da economia. Então, qualquer investimento, qualquer melhoria, né, de gargalos, como está sendo proposto, beneficia de forma muito geral. É uma forma muito objetiva da gente representar o ganho da micro e pequena empresa, no próprio investimento, né? Você imagina sendo investido aqui no estado 17 bilhões de reais em investimentos, a movimentação da economia em torno daquelas obras também é fantástica. Claro. Com serviços, alimento, serigrafia, confecção. Então, movimenta toda uma cadeia financeira. Toda a cadeia, não somente do ponto de vista específico da movimentação que aquelas obras geram, mas como também as grandes empresas crescendo, as micro e pequenas empresas também serão beneficiadas. Agora, eu gostaria que o senhor destacasse dos novos eixos, né, daquilo que deveria ser construído. Vamos começar com o eixo rodoviário. O que o senhor destaca? Na verdade, quando se fala eixo, Renato, se compreende vários modais, né? O eixo integrado, por isso chamado de eixo integrado, eu vou dar um exemplo. Se você quiser transferir ou verificar o custo do transporte de um grão produzido lá no oeste catarinense com destino para o porto de Xangai, você vai passar por vários modais. O rodoviário, eventualmente o ferroviário, o marítimo, né? Isso caracteriza um eixo integrado. Então, o estudo foi feito, esses 79 eixos, considerando a intermodalidade. Desses 79 eixos, então, nós consideramos os 8 eixos, né? Eventualmente, um eixo que está colocado como prioridade não significa que seja só numa rodovia. Significa a avaliação de como é que eu vou transportar um determinado produto de A para B a um menor custo, usando os diversos modais. Tá, e é o seguinte, nas ferrovias, né, que nós pouco temos aqui, né, e que poderiam ser extremamente úteis, até para desafogar o sistema rodoviário, né, que já está mais do que no limite, né, e deixar justamente as rodovias para o pessoal de carro de passeio e também para aquilo que precisa ser transportado via rodovia, só que está demais a coisa, né, está demais mesmo. Ferrovia, nós temos aqui uma série de construções, né? Contorno ferroviário de Jaraguá, de Joinville, de São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina ainda também Coronel Freitas, enfim. Para viabilizar isso aqui, é sistema de concessão. A fonte de financiamento nós não discutimos, né? Isso é uma questão de viabilizar o recurso. Mas eu diria que na questão da ferrovia, Renato, a obra mais importante seria a ferrovia Norte-Sul, né? Tem se comentado muito aí sobre a ferrovia do frango, a ferrovia do milho, né? E a alternativa que o projeto nos apontou exatamente é a integração da ferrovia Norte-Sul com a ferrovia já existente, que passaria por Mafra, iria até o porto de São Francisco do Sul, faria um trecho novo entre São Francisco do Sul e Paranaguá, o que criaria um anel de circulação e daria uma agilidade muito grande na questão da ferrovia. É extremamente importante, né, desafogar um pouco as rodovias, porque a nossa matriz de transporte está muito baseada na rodovia. Existem alternativas como a cabotagem, o transporte marítimo, o aeroviário, né? Então há de achar mecanismo no sentido de desafogar um pouco as nossas rodovias. Há uma necessidade no entendimento do senhor também de, o setor industrial, né, a CNI, a Fiesc, entregaram para o Estado, né, para o governo federal, para a ministra Ideli, para o governador Raimundo Colombo, esse documento aqui.
Essa necessidade de aproximação entre o setor produtivo e o setor público é fundamental para fazer com que a coisa aconteça, né? Eu acho que isso daí é o grande resultado que o projeto vai poder trazer, porque como o Mário estava colocando, na Ferrovia Norte-Sul, ela vai interligar São Paulo, vai interligar Chapecó e ao Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, aquele setor produtivo em todos esses 3 estados, hoje está muito aquém de receber recursos, aquém de termos problemas lá no oeste catarinense com o abastecimento de grãos para os avicultores, para a suinicultura com soja, com farelo de soja, e tudo isso daí também é um problema de logística que está trazendo esse resultado negativo para a nossa indústria. Então, a união dos esforços para que a camada produtiva possa fazer, possa realizar, e o governo participar ativamente como o órgão que vai gerir as prioridades e dar o start inicial para que a iniciativa privada, junto com as concessões, possam vir buscar esse resultado, é que a gente espera. Agora, o grande trabalho que a gente vai ter é se organizar para fazer essas cobranças e o planejamento disso, como você colocou. Parece que a gente tem o que precisa ser feito, mas até fazer o start inicial, quando é que vai começar, aí sai, vamos fazer projeto, aí demora para fazer projeto, aí para fazer uma licenciamento ambiental, licenciamento ambiental com uma dificuldade grande, e nós ficamos cada vez mais atrasados e prejudicados no BRIC, com todos esses concorrentes nossos ganhando em espaço e em tempo. Então, eu acho que é fundamental esse trabalho, parabenizo demais as federações e a Confederação Nacional. Agora, cabe a nossa parte também, de procurar, de alguma forma, juntar as sociedades, juntar essa discussão e sairmos com um planejamento de prioridade. Vamos atacar 3 coisas primeiro, vamos ser essas 3, quando é que começa e quando é que termina. Só para complementar, Renato, na verdade, há pouco tempo estava se ouvindo aí a reclamação dos produtores de suínos e frangos no Oeste, que é extremamente representativo para o Estado, a dificuldade, né, e o custo do grão que é produzido lá no Centro-Oeste brasileiro. Com a implantação da Ferrovia Norte e Sul, essa questão seria minimizada, né? Só a título de informação, para você fazer 1 quilo de frango, você precisa de 1,7 quilos de grão. Para você produzir 1 quilo de suíno, você precisa de 3,2 quilos de grãos. Como o custo, em função do frete, subiu muito, também por questões de exportação aos Estados Unidos, do milho principalmente, isso impactou muito a produção da carne suína e carne de frango. Então, aí, né? Acaba criando uma crise para o Estado. Por uma simples deficiência de infraestrutura de transporte. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com as perguntas de vocês e também esse tema trazido pelo senhor agora há pouco, que é a dificuldade do licenciamento ambiental. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.